Bom, aquela correlação vista anteriormente, vou voltar aqui, né? Essa daqui, que foi a primeira que nós vimos para o Nusselt médio, ela é válida unicamente na região laminar da convecção natural sobre uma placa vertical. E aí só lembrando que a placa pode ser tanto a placa fria quanto a placa quente, né? Na placa fria vertical, a camada limite é descendente, na placa quente vertical, a camada limite é ascendente, tá? Mas a solução é a mesma. Mas só voltando então, esse H médio que nós vimos, né? E o H local também, esse no seu médio, eles são válidos para a região laminar. Mas nós não dissemos aonde está a região laminar, certo? Onde é que está localizado, melhor dizendo, a transição da região laminar para a região turbulenta, né? Então aqui a gente pressupõe que toda a placa é laminar, tá? E agora o que nós vamos ver é que existe um ponto de transição, como é mostrado aqui nesse desenho esquemático, de camada limite de convecção laminar, convecção natural laminar para turbulenta, né? E esse ponto ele é correlacionado a partir de um número adimensional conhecido como número de Rayleigh, né? Esse número de Rayleigh nada mais é do que o produto do número de Grashof pelo número de Prandtl, tá? E aí o número de Rayleigh, então ele vai ser simplesmente, né, o numerador é um numerador que ele é comum ao número de Grashof, só que o denominador, ao invés de ser ni ao quadrado, né, como eu estou multiplicando pelo Prandtl, o ni que eu multiplicaria em cima corta com um dos ni's embaixo e eu fico com o produto ni alfa embaixo, né? Como eles têm a mesma unidade, o número resultante continua sendo adimensional, tá? E o ponto de transição camada limite laminar para camada limite turbulenta é um x crítico, tal que o número de Rayleigh local é igual a 10 na nona. Tá? Então, quando ele é igual a 10 na nona, nesse ponto aqui, em média, nós temos a camada limite se tornando turbulenta. Tá? Vale aquela mesma história do número de Reynolds, né, para a camada limite de convecção forçada, né, que é o 5 vezes 10 na quinta, que é um número simbólico. Tá? Aqui é a mesma coisa, aqui é um número simbólico esse 10 na nona que nós adotamos na prática para a transição, tá? Laminar turbulenta. E a forma geral do número de Nusselt médio contemplando a presença de turbulência, né, de uma região turbulenta e de uma região laminar na camada limite numa placa vertical isotérmica, ela assume essa expressão aqui, né? A forma geral assume essa expressão. Né? Tem esse jeitão aqui, número de Nusselt L, médio ao longo da placa, né? É igual a uma constante, e o Rayleigh, que é o Grashof-Prandtl, baseado no comprimento da placa, elevado a um n, uma, uma potência qualquer. Tá? Então, a correlação mais famosa, digamos assim, mais usual para a camada limite em transferência de calor em camada limite em convecção natural para uma placa vertical é a correlação do Churchill também. Né? É o mesmo Churchill. Ele propôs uma correlação desse tipo aqui. Eu tenho o núcleo dela é constante, o produto de uma constante, o Rayleigh L elevado ao expoente, né? Mas aí há algumas constantes de ajuste, aqui, alguns fatores de ajuste. Um para levar em consideração a variação do número de Prandtl e outro aqui uma constante de ajuste empírica simplesmente, tá? Então notem que a potência aqui ó, é 1/6 ao quadrado, que é 1/3, tá? Essa potência é típica aí, né? Valores na faixa de 1/3, 1/4 vão ser valores típicos de expoente que nós vamos ver aqui. Tá? Para essa correlação, as propriedades são avaliadas na temperatura de filme e ela é válida para toda a faixa de número de Rayleigh. Tá? O livro apresenta uma outra correlação, adicionalmente a essa correlação do Churchill, que ela é mais precisa, né? Essa que eu não estou apresentando aqui.
mas ela não é válida para toda a faixa do Rayleigh, tá bom? Existe a possibilidade de se aplicar a correlação para temperatura constante, ela pode ser aplicada para a condição de fluxo constante, tá? Então, notem que quando a gente conhece o fluxo, o que nós queremos é a temperatura da parede, né? Numa situação de transferência de calor qualquer, certo? E quando a gente conhece a temperatura da parede, o que a gente quer é o fluxo, é a taxa, certo? Então tem uma relação aí de variável, de um dado de entrada e uma incógnita, certo? Tá? Então, imagina agora se eu disponho de uma correlação para temperatura constante, né? A questão é, será que eu posso usá-la para o caso de fluxo constante, né? Então, a resposta é sim, desde que eu cumpra alguns requisitos de aplicação dessa correlação, tá? Lembra, a correlação que a gente acabou de ver do Churchill, ela é para placa isotérmica, e eu posso aplicá-la para a placa com fluxo constante, desde que eu obedeça um certo procedimento, tá? Então, para fluxo constante, nós temos que, obviamente, a diferença de temperatura Ts menos T infinito, ela aumenta em função de x. Lógico, no próximo ao bordo de ataque, a espessura da camada limite é menor, né? O meu H vai ser maior e, portanto, a diferença de temperatura Ts menos T infinito, pertinho ali do x igual a zero, vai ser bem pequena, porque o H é alto. À medida que a gente vai avançando em x e o H vai diminuindo, obviamente Ts menos T infinito vai aumentar em função de x, tá? Até aí tudo bem. Então, se eu admito que existe uma proporcionalidade do número de Nusselt local com relação ao número de Rayleigh local na potência de 1/4, né? Eu admito que ele vai se comportar dessa forma, o número de Nusselt vai crescer com o Rayleigh x elevado a 1/4. Eu tenho uma relação entre o que é o número de Nusselt, né? Que é Q 2 linhas sobre ΔT, que é o H vezes x sobre K, ele vai ser proporcional ao que está variando ali elevado a 1/4, ou seja, o número de Rayleigh x, ele contém, né, só botar a definição dele aqui, ele contém g, beta, ni, alfa, delta t e x, né, eu vou estar imaginando que o delta t vai estar elevado a 1/4, né, e o x vai estar elevado a 3/4, porque o x está elevado lá ao cubo na definição do número de Rayleigh, tá? Então ele vai ser proporcional ao ΔT elevado a 1/4 vezes x elevado a 3/4. Mas aí eu tenho um ΔT aqui, né? E eu tenho outro ΔT aqui elevado a 1/4, eu tenho um x aqui, eu tenho x elevado a 3/4. Então, imaginando que Q, duas linhas, que é constante, e o K permaneçam constantes, a relação de dependência entre ΔT e x vai ser ΔT sendo proporcional a x elevado a 1/5. É só reorganizar esses caras aqui, esses ΔTs e esse x aqui, tá? E eu até plotei aqui, né, o ΔT aumentando com o x elevado a 0,2. Ele cresce dessa forma aqui, tá? Então a questão é, como é que eu calculo, né, esse ΔT em função de x, né? Esse Ts menos T infinito em função de x. Eu sei que ele vai variar com x elevado a 1/5, mas como é que eu calculo isso daí, né? Então, para Q constante, né, como a gente disse anteriormente, as correlações para Ts constante podem ser usadas desde que, e essas correlações são para Nusselt médio, desde que o Nusselt médio e o Rayleigh L sejam definidos com base numa diferença de temperatura representativa, né, definida na metade da placa, no ponto médio da placa. Então, eu defino, né, o número de Nusselt médio e o Rayleigh médio usando um ΔT avaliado na metade da placa, certo? Que vai ser a temperatura da parede em L sobre 2 menos T infinito, né? Então,
eu posso, por exemplo, chutar um TS menos T infinito na metade da placa, calculo um número de Rayleigh, certo? Calculo um número de Rayleigh com aquele ΔT chutado. De novo, definição do número de Rayleigh. Aparece o TS menos T infinito aqui. Eu vou calcular o número de Rayleigh na metade da placa com um TS menos T infinito chutado na metade da placa. E aí, com isso, eu plugo esse número de Rayleigh na correlação, por exemplo, na correlação do Churchill, plugo esse número de Rayleigh calculado com ΔT na metade da placa, vou achar, né, um número de Nusselt médio. Vou achar um número de Nusselt médio e, consequentemente, vou achar um coeficiente de convecção médio, certo? Vou achar o coeficiente de convecção médio a partir daquele Nusselt. Com aquele coeficiente de convecção médio calculado a partir do número de Nusselt, eu posso recalcular, por meio dessa relação aqui, o meu novo ΔT em L sobre 2. Né? Porque só com muita sorte, aquele ΔT em x igual a L sobre 2 aqui, ó, vai ser igual ao que eu havia chutado inicialmente. Né? Então, recalculo aquele ΔTL sobre 2, verifico se ele é igual, ou se ele é igual dentro de alguma margem de tolerância, e não sendo igual, eu retorno ao passo anterior, ou seja, com esse ΔT que foi calculado aqui embaixo, eu retorno, recalculo o número de Rayleigh, né? E recalculando o número de Rayleigh, eu tenho um novo número de Nusselt. Com esse novo número de Nusselt, né, eu tenho um novo H, atualizo o ΔT em L sobre 2 e volto a repetir essa conta até que ela pare de variar dentro de alguma margem, de alguma tolerância, certo? Então, uma vez tendo obtido o valor do ΔT em L sobre 2, né, e sabendo que o TS menos T infinito varia com x elevado a potência, né, de 1/5, como está aqui, eu tenho 2 pontos, né, nesse meu fit. Eu tenho o ponto médio aqui, né, em x igual a L sobre 2, e eu tenho 0. Tá? Então eu posso tirar, a partir dessa informação, o perfil de temperaturas, TS menos T infinito, tá? Usando uma correlação que era para temperatura constante, para a placa isotérmica. Tá? Então é um pouquinho mais trabalhoso, mas é uma forma de se calcular quando se tem um fluxo de calor prescrito. Tá? Então no próximo clipe nós vamos ver as placas inclinadas. Né? Até o momento as placas foram verticais, e no próximo clipe as placas vão estar inclinadas, e aí existe uma perda de simetria, né? A placa deixa de ser simétrica, então vai ter um lado da placa que vai trocar mais calor, o outro lado da placa vai trocar menos calor, se for permitido que ela troque calor dos dois lados, e isso tem a ver com esse fenômeno de convecção natural, liberação de plumas térmicas aqui, né, do lado quente ou frio, dependendo do tipo de placa. Tá? Então isso eu vou deixar para o próximo clipe, e a gente já faz essa gravação. Tá bem?